pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista da segunda temporada do 20 Minutos com Buscaju. E agora a gente vai falar com o Carlos Machado, que é da DocWise, e que eles fornecem para a gente o iManager, que é um software de gestão de documentos. Olá, Carlos, seja muito bem-vindo. Olá, Juliana, olá a todos que estão ouvindo a gente aí. Carlos, bom, você já conhece quais são as regras do 20 Minutos com Buscaju. A gente tem 20 minutos para a gente poder explicar melhor para o mercado o que exatamente que vocês oferecem, o que é o iManager, como que vocês podem contribuir para o mercado jurídico brasileiro. E a gente vai começar com uma introdução. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, aí, em termos gerais, o que exatamente que é o iManager, o que ele faz, como que ele contribui para os escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, enfim, o que é o iManager? Vamos lá. Bom, antes de falar do iManager, rapidamente falando da DocWise, a DocWise é uma empresa muito focada, né? A gente, quando abriu a DocWise, a gente decidiu ser uma empresa focada em uma tecnologia específica, que é gestão de documentos, gestão de conhecimento, para um mercado específico, que é o mercado jurídico. Então, a gente é super focado, o que coloca a gente numa posição muito boa, porque a gente conhece muito bem essa tecnologia e ao longo dos anos a gente também conhece muito bem esse mercado. Então a gente entende como os escritórios funcionam, a gente conhece as necessidades do escritório em relação a esse tema aí de gestão de documentos. Falando um pouco do iManager, o iManager é a principal ferramenta desse mercado no mundo inteiro, tá? Então, ela é líder de mercado para a gestão de documentos, para a área jurídica em todas as regiões do mundo aí. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no mercado americano, que é o maior do mundo, né, no segmento jurídico, dos 100 maiores escritórios de advocacia, se eu não me engano, a última estatística, 82 usam o iManager. Então, isso é muito, muito forte. Vocês imaginam, quando a gente fala dos 100 maiores escritórios de advocacia americanos, a gente está falando de escritórios com 15, 20 mil advogados espalhados em 50 filiais pelo mundo. São empresas gigantescas, né? Sim, e agora imagino que o iManager está sendo mais requisitado ainda do que antes, né? Porque com o trabalho remoto ou híbrido que os escritórios de advocacia estão adotando, a gestão de documentos e essa gestão de documentos online, né, remota, ela se fez imprescindível para os escritórios, né, Carlos? O que a gente sentiu no ano passado é que muitos escritórios tomaram a decisão de seguir em frente com esse projeto, basicamente por dois motivos. Primeiro, o trabalho remoto mesmo, né? Sentiu-se a necessidade de você ter acesso às informações de qualquer lugar, e eu acho que uma coisa que o iManager tem, que eu acho muito especial dele, é que assim, você ter acesso ao seu ambiente é uma coisa, mas quando você está trabalhando remotamente, você precisa ter acesso ao seu ambiente, mas com um detalhe importante, que é com a mesma experiência que você teria no escritório. Não adianta nada você ter um sistema que você tem que acessar uma VPN, pôr uma senha e aí fica caindo ou fica instável. Não. É trabalhar da mesma forma com que você trabalhava no escritório, trabalhar de casa, essa mesma experiência. Sim. E acho que o outro motivo que fez muitos escritórios seguirem em frente no ano passado foi a adequação LGPD, né? Que bateu na porta mais forte. Eu não acho que o iManager é uma ferramenta feita para adequação LGPD, não é isso, mas para quem já estava interessado por vários motivos de produtividade, etc., foi mais um motivo para bater o martelo e seguir em frente. Perfeito, muito bom. Carlos, você já fez uma introdução sobre a DocWise, né, sobre o foco de vocês com essa questão da gestão de documentos, e eu queria que você contextualizasse a gente em relação à missão da DocWise e como que isso contribui para o mercado jurídico brasileiro. Vamos lá. A nossa missão ela é muito clara, tá? A gente tem o objetivo de ajudar os escritórios de advocacia e departamentos jurídicos com esse baita desafio que é gerenciar muitas vezes centenas de milhares de documentos e e-mails, às vezes milhões de documentos e e-mails, que é um baita desafio.
Então, assim, para eu contextualizar como que o iManage ajuda o mercado com isso, de uma maneira bem simples, o iManage é uma ferramenta que vai substituir completamente a rede de um escritório de advocacia para salvamento de documentos, né? Então, o escritório para de usar pastas e árvores de pastas e subpastas e documentos na rede e passa a trabalhar em um sistema, né? Ou seja, um sistema onde você tem uma organização por cliente-caso. Basicamente, você vai ter uma pasta virtual para cada caso e a gente normalmente integra isso com o sistema de gestão que o escritório usa, de acompanhamento de processos e tal. Em que sentido? Se você tiver 10 mil processos cadastrados no seu software de gestão, você vai ter 10 mil pastas virtuais criadas no iManage, onde todo mundo, né, vai de forma centralizada gravar documentos e e-mails de uma forma corporativa. Acho que esse é o principal detalhe, né? Não é uma estrutura de pastas onde um usuário cria, o outro cria, e a pessoa que criou saiu do escritório, aí aquela organização talvez não faça sentido para os outros. Então, o nosso objetivo é criar uma estrutura de organização corporativa que depende menos dos usuários, ou seja, as pessoas entram no escritório, saem do escritório e a informação fica lá centralizada. E nota que, assim, e-mail tem um pedaço, né, tem uma parte super importante aí. E-mail, sim, quando eu converso com os escritórios de advocacia, o e-mail, a cada 10 escritórios que eu converso, ele é um problema nos 10 escritórios, né? Não é nem em 9, é em todos. Por quê? Porque hoje em dia você tem informação importante nos e-mails, não só em anexos, às vezes no próprio corpo do e-mail. É uma aprovação, às vezes o advogado ele dá um parecer no corpo de um e-mail, né? O cliente manda um e-mail, olha, precisa pagar esse imposto? O advogado responde, olha, não, porque a lei tal, ele explica ali, ele está dando um parecer ali. Sim. Então, o e-mail, o que acontece? Qual o grande problema do e-mail? 2 problemas. Primeiro, ele não é compartilhado, né? Aquilo chega na caixa postal de um advogado e só, a não ser que tenha pessoas em cópia, só aquele advogado ou quem estava em cópia tem acesso àquela informação. E isso causa um novo problema, que é quando esse advogado sair do escritório, o que acontece com aquela informação, né? Que estava na caixa postal daquele advogado que não trabalha mais no escritório. Então, claro que tem formas de você ter acesso, tá? Tem aqueles arquivos PSTs que você pode colocar, mas, pô, imagina um sócio de um escritório que tem, sei lá, 30 pessoas que saíram do escritório e você precisa achar uma informação, aí você vai aqueles PSTs gigantescos, aquilo não é prático. Então, o que a gente faz é uma abordagem diferente. O e-mail importante, ele é salvo na pasta do caso, no momento em que ele está sendo enviado ou recebido. Então, ele já está lá. Daqui a 5 anos você tem um problema naquele processo. Você acessa a pasta virtual do caso, todos os e-mails trocados sobre aquele assunto estão lá. Mesmo que você não estivesse em cópia ou nem trabalhasse no escritório naquela época, você tem acesso àquela informação. Então, coloca o escritório num patamar de tecnologia completamente diferente no sentido de segurança, organização, classificação, produtividade, né? Porque não é produtivo você perder 2 horas procurando um e-mail que alguém trocou. Olha, sinceramente, eu já ouvi falar de casos onde o pessoal estava procurando um e-mail tão importante que gastou-se 2, 3 dias com várias pessoas procurando aquilo e não encontraram. Né? Sim. Essa situação, ela realmente não é incomum. As coisas em e-mail, elas se perdem, né? Às vezes você acha que você sabe onde está e você não consegue depois nem pesquisar, né? Encontrar um termo que você localize aquilo. Realmente é uma situação... Hoje em dia está ficando mais complexo ainda. Eu imagino que todo mundo passou por uma situação de falar, pô, eu recebi um e-mail sobre esse assunto e depois de 2 horas você percebe que não foi um e-mail, foi no WhatsApp. Ou no Teams, né? Ou no Teams, né? Hoje em dia a informação ela está se espalhando, né? Então, quanto mais você tiver condições de centralizar a informação numa base onde você consegue fazer buscas eficientes,
né? Eu tento fugir um pouco desse conceito de gestão de documentos, né? Porque, na verdade, o que você não quer é o documento, você quer a informação. Né? Você precisa achar a informação. Não importa se ela está no corpo do e-mail, no anexo, num documento de Word ou até numa mensagem de WhatsApp. O que é importante é que essa informação tenha contexto, ou seja, ela está salva na pasta daquele caso. Né? E quando você tiver um problema, você sabe exatamente como encontrar. E, Carlos, você comentou para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas, mas você pode detalhar um pouco melhor para a gente esse público-alvo ou é para qualquer um mesmo? Exatamente para quem que vocês tentam vender essa solução? Vamos lá, nosso foco é escritórios de advocacia de qualquer porte. Tá? Eu atendo hoje escritórios que têm 5, 10 usuários, atendo escritórios que têm 1.000 usuários. Departamentos jurídicos é um mercado que, sinceramente, a DocWise não busca muito, mas ela muitas vezes é procurada por departamentos jurídicos, mais por advogados que trabalhavam em escritórios, conhecem a ferramenta e foram para departamentos jurídicos e nos procuram. Mas a verdade é que assim, o iManage é uma ótima ferramenta para qualquer tipo de empresa que tenha um grande volume de documentos e que esses documentos sejam importantes. Então, a gente, por exemplo, a iManage no mundo inteiro atende as Big Four de consultoria, né? Ou seja, PwC, Ernst Young, essas grandes empresas de consultoria que não são bem escritórios de advocacia. A gente atende algumas empresas do mercado financeiro, não necessariamente no departamento jurídico também. Então, na verdade, eu não restringiria ao mercado jurídico. Eu focaria mais nesse conceito de todo mundo que tem um grande volume de documentos e e-mails, onde são informações estratégicas para a empresa, precisam ser armazenadas e buscadas, é o público-alvo para o iManage. Perfeito. Agora, eu gostaria que você utilizasse 3 pilares aqui para comentar como que o iManage ele contribui para gestão, para modernização e para produtividade. No caso aqui, vamos tratar mais do mercado jurídico, que provavelmente é o público que está nos ouvindo. Exatamente. Então, gestão, modernização e produtividade. Como que o iManage contribui? Vamos lá. Primeiro falando de gestão, né? Documentos e e-mails para um escritório de advocacia é o produto do escritório. É isso que ele produz, né? No final de todo estudo e conhecimento do advogado, o que é produzido são documentos e e-mails. Então, você gerenciar esses documentos, essas informações de uma maneira eficiente, ela, ao longo do tempo, coloca também o escritório de advocacia num patamar acima em termos de gestão. Né? Eu não consigo separar bem o aumento de produtividade e a gestão, porque eu acho que elas são muito ligadas. Né? Por exemplo, quando você tem uma gestão eficiente de documentos, ao mesmo tempo você tem mais produtividade, né? Porque você encontra informação mais rápido. Vou dar um exemplo prático para você. Outro dia eu estava fazendo uma demonstração para um grupo de advogados e no meio da apresentação uma advogada interrompeu a apresentação e falou: Carlos, deixa eu te perguntar, tal escritório de advocacia usa essa sua ferramenta? Eu falei: usa. Por quê? Né? Ela falou: então é isso, né? Eu falei: como assim? Me explica melhor. Ela falou: não, às vezes eu mando e-mail para eles pedindo documentos ou informações de 5 anos atrás. E eles me mandam em 5 minutos. E eu fico pensando, como eles fazem isso? Né? Como é que eles fazem isso? E eu falei para ela: olha, você tem razão. Por mais organizado que o escritório seja, né, com metodologias e tal, em 5 minutos não dá. Sem um software desse tipo não dá. Ou seja, isso é produtividade. Né? Você, em vez de perder meia hora procurando, você em 5 minutos mandou para o cliente e já está fazendo outra atividade. Existe um estudo de retorno de investimento do GED, que eu sinceramente não gosto muito de usar, eu vou explicar por quê, mas assim, é uma conta de padaria super simples. Se você imaginar que cada advogado vai economizar meia hora do dia dele, que ele gastaria procurando informações implantando o GED, se você multiplicar isso pela média, pela hora média do escritório, você vai ver que o GED ele não só se paga, como ele está gerando dinheiro para você. Né? Não é custo, ele é ao contrário. Por que eu não gosto dessa conta? Porque ela não considera um monte de coisa, por exemplo, o exemplo que eu dei.
uma informação super importante, que o escritório ficou 2 dias procurando e não encontrou, quanto vale isso? Como é que você põe isso no papel? Não dá para fazer essa conta. Perfeito. Né? Perfeito. É produtividade, é segurança e é confiabilidade, né? Se você conseguir transmitir isso para o seu cliente, né, o cliente vai ter mais confiança de que ele está usando uma empresa que cuida da informação com segurança, né, com organização que não vai perder, que não vai vazar, etc. Perfeito. Carlos, eu gostaria que você citasse para a gente 5 diferenciais que o iManager ele oferece ao mercado. 5 pontos que você julga que realmente são relevantes de comentar aqui para a gente. Vou tentar ser rápido, que essa é a parte mais difícil de ser rápido aqui. Mas vamos lá. Acho que o primeiro ponto, tá? E talvez eu considere esse o mais importante. É a ferramenta mais usada no mundo. Tá? O que isso quer dizer na prática? Tá? Quer dizer que, por exemplo, quando eu faço uma demonstração, eu mostro um monte de funcionalidades. Eu posso ter um concorrente meu que faz uma demonstração e mostra que ele também tem essas 5 funcionalidades. Pelo iManage ser o mais usado no mundo há muitos anos, tá? A iManage está no mercado jurídico há mais ou menos 25 anos. Você imagina milhares de advogados espalhados pelo mundo usando a ferramenta, reclamando de problemas, pedindo melhorias, sugerindo novas funções ao longo de 25 anos. Então, o iManage, por ele ser o mais usado no mundo, ele é muito consistente. Ele funciona do jeito que a gente apresenta, né? Ele tem performance, ele tem estabilidade, ele não trava, ele não deixa o computador lento. Eu posso citar um monte de coisas que tem a ver com ele ser o mais usado do mundo, né? Por ele ser o padrão do mercado. Outro diferencial super importante é segurança, né? A gente trabalha com um ambiente de nuvem hoje, né? Acho que como a maioria das ferramentas hoje, a gente tem uma plataforma de nuvem extremamente segura, né? A gente usa o data center da Microsoft aqui no Brasil, todas as informações são criptografadas, toda a comunicação é criptografada. Todos os nossos projetos incluem um ambiente de disaster recovery, que quer dizer que existe uma cópia completa do seu ambiente num outro data center fora do Brasil. Então, eu posso falar para vocês com toda a segurança do mundo que nenhum escritório do Brasil, nem os maiores, tem condição de ter esse nível de segurança montando isso dentro de casa. Tá? Então, é um baita diferencial, já tem a ver um pouco com a LGPD que a gente falou antes, né? A gente ajuda na adequação dessa parte mais técnica da LGPD, com ISO 27001, criptografia e tal. Outro diferencial, uma forte integração com o pacote Office. Tá? Eu acho que talvez do ponto de vista do usuário, seja o maior diferencial do iManage. O advogado, ele passa a maior parte do dia dele no Outlook e no Word, né, elaborando documentos e trocando e-mails. Então, eu considero muito importante para uma ferramenta desse tipo se adequar à forma com que o usuário trabalha, está acostumado a trabalhar, e não ao contrário. Não quero fazer o usuário se adequar a uma nova forma de trabalhar. Eu quero me adequar com a forma que ele já está acostumado a trabalhar. Então, o que isso quer dizer na prática é que todas as funções do iManage estão disponíveis em botõezinhos dentro do Word, dentro do Outlook, dentro do Excel, da forma com que o usuário está acostumado a trabalhar. Quarto ponto importante aqui, o que a gente chama de e-mail management, o gerenciamento de e-mails. É um pedaço super importante, eu já falei bastante de e-mail aqui hoje, mas o que eu acho que é importante do e-mail management ele tem que ser fácil de usar, né? Não adianta você ter uma ferramenta, por exemplo, vou dar um exemplo, uma ferramenta que você arrasta um e-mail para uma pasta. Porque isso parece muito fácil numa demonstração, mas no dia a dia os usuários recebem mais de 100 e-mails por dia às vezes, e cada um é de um assunto, então não é fácil você ficar arrastando cada e-mail para uma pastinha, organizando os seus e-mails. Então a gente tem uma série de funcionalidades para automatizar esse processo. Então quando o usuário envia um e-mail, ele já escolhe o caso, esse e-mail já vai para o caso, né, para a pasta do caso, quando ele envia, a resposta vai automaticamente para a mesma pasta, então tem toda uma metodologia aqui que eu não vou detalhar agora, né?
E acho que o último ponto importante para um sistema de GED é a pesquisa, né? A pesquisa tem que ser rápida, a pesquisa tem que ser relevante. Então, a gente também tem uma plataforma super madura de pesquisa preparada para milhões de documentos. Tá? Eu tenho cliente aqui no Brasil com 50 milhões de documentos na base do iManage. Você imagina fazer uma busca e encontrar alguma coisa numa base desse tamanho, né? Então, super importante, a gente tem uma ferramenta super estável, super sofisticada para fazer buscas em qualquer tamanho de base. Concluí os meus 5 pontos aí. Muito bom, excelentes pontos, né? Realmente são grandes diferenciais e cada vez mais, como a gente comentou lá no iniciozinho, esses diferenciais eles estão se tornando mais essenciais. Antes era meio que uma escolha, né? Eu quero, não quero, e agora não, é uma necessidade, não tem como mais fugir. Então, encontrar a melhor solução para gerir aquele ativo, que é o ativo mais importante, né, o produto mais importante do escritório de advocacia, é algo que, por si só, já mostra a grandeza do iManage, no caso, né? Com certeza. Bom, Carlos, quero te agradecer imensamente por mais uma vez ter aceitado o nosso convite, agradecer também por fazer parte do BuscaJur, sempre nosso parceiro desde o início, acreditando na nossa ideia, e abro a palavra para que você possa fazer uma mensagem final para a gente concluir essa entrevista. Legal, vamos lá. Acho que a nossa mensagem final é assim, a gente sente um baita orgulho de contribuir para esse mercado, né? A gente na DocWise trabalha com iManage, com gestão de documentos, vai fazer 20 anos. Então, a gente já tem uma carteira de clientes super importante, que a gente tem um baita orgulho de ter conquistado ao longo desses anos e de fazer parte, né? Agora, acho que nesse momento a gente já se sente fazendo parte realmente do mercado jurídico, né? E convidar a todos, quem tiver interesse em conhecer mais da ferramenta, em mais detalhes, procurem a gente pelo nosso site, BuscaJur, todos os canais aí, né? A gente já está presente, como todos aí, em todos os canais disponíveis aí. Perfeito. Muito obrigada, Carlos. Até a próxima. Obrigado, Carlos.